paz do Senhor Jesus Cristo, pessoal, aqui é o irmão Gleitos novamente, dando continuidade a mais uma leitura bíblica no livro de 2 Reis, capítulo 5. Naamã é curado da lepra. Versículo 1. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor, e de muito conceito, porque por meio dele o Senhor tinha dado a vitória à Síria. Ele era herói de guerra, porém sofria de lepra. Versículo 2. Tropas saíram da Síria e da terra de Israel. Levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Versículo 3. Um dia a menina disse à sua senhora: quem dera o meu senhor estivesse na presença do profeta que está em Samaria. Ele o curaria da sua lepra. Versículo 4. Então Naamã foi contar isso ao seu senhor, dizendo: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Versículo 5. E o rei da Síria respondeu: vá, eu enviarei uma carta ao rei de Israel. Então Naamã partiu e levou consigo 340 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupa. Versículo 6. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: tão logo esta carta chegar a você, saiba que eu lhe enviei Naamã, meu servo, para que você o cure da sua lepra. Versículo 7. Quando o rei de Israel acabou de ler a carta, rasgou as suas roupas em sinal de medo e disse: por acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Como vocês podem notar e ver, ele está procurando um pretexto contra mim. Versículo 8. Mas, quando Eliseu, o homem de Deus, ouviu que o rei de Israel havia rasgado as suas roupas, mandou dizer ao rei: por que o Senhor rasgou as suas roupas? Deixe-o vir a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Versículo 9. Então Naamã foi com os seus cavalos, os seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Versículo 10. Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vá, lave-se 7 vezes no Jordão, e a sua carne será restaurada, e você ficará limpo. Versículo 11. Mas Naamã ficou indignado e se foi dizendo: eu pensava que ele certamente sairia para falar comigo. Ficarei em pé, invocarei o nome do Senhor, seu Deus, passaria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Versículo 12. Por acaso não são Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Será que eu não poderia me lavar neles e ficar limpo? Deu meia volta e foi embora, muito irritado. Versículo 13. Então os seus oficiais se aproximaram e lhe disseram: meu pai, se o profeta tivesse dito alguma coisa difícil, por acaso o Senhor não faria? Muito mais agora que ele apenas disse: lava-se e você ficará limpo. Versículo 14. Então Naamã desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua pele se tornou como a pele de uma criança, e ficou limpo. Versículo 15. Depois ele voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva. Veio, pois, diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, a não ser em Israel. E agora, por favor, aceite um presente desse seu servo. Versículo 16. Porém ele respondeu: tão certo como vive o Senhor em cuja presença estou, não aceitaria nada. Naamã insistiu com ele para aceitar-se, mas ele recusou. Versículo 17. Então Naamã disse: se você não quer, então peço que seja permitido a este seu servo levar 2 mulas carregadas de terra, porque este seu servo nunca mais oferecerá holocausto nem sacrifício a outros deuses,
a não ser ao Senhor. Versículo 18. Mas que o Senhor Deus perdoe o seu servo uma coisa. Quando meu senhor, o rei, entrar no templo de Rimom para lhe adorar, e ele se encostar no meu braço, e eu também tiver de me encurvar no templo de Rimom, quando assim me prostrar no templo de Rimom, que o Senhor Deus me perdoe esse seu servo por isso. Eliseu disse: vá em paz. Geazi é atacado de lepra. Quando Naamã tinha se afastado certa distância, versículo 20, Geazi, o servo de Eliseu, homem de Deus, disse consigo: eis que meu senhor foi generoso demais com este sírio Naamã, recusando o que ele trazia. Mas, tão certo como vive o Senhor, eu vou correr atrás dele, receberei dele alguma coisa. Versículo 21. Então Geazi correu atrás de Naamã, quando Naamã viu que alguém vinha correndo atrás dele. Saltou da carruagem para ir ao encontro dele. Então perguntou: está tudo bem? Versículo 22. Ele respondeu: sim, tudo bem. Meu senhor me mandou dizer: eis que agora mesmo vieram da região montanhosa de Efraim dois jovens que fazem parte do grupo dos discípulos dos profetas. Por favor, dê-lhes 34 quilos de prata e 2 mudas de roupa. Naamã disse: tenha a bondade de levar 68 quilos. Insistiu com ele e amarrou 68 quilos de prata em 2 sacos, em 2 mudas de roupa. Pôs isso sobre os ombros de 2 dos servos, para que o levassem à frente de Geazi. Versículo 24. Quando ele chegou à colina, pegou os sacos que os seus servos traziam e os depositou na casa. Então despediu aqueles homens que se foram. Versículo 25. Ele, porém, entrou, se pôs diante de seu senhor. Eliseu perguntou: de onde você vem, Geazi? Ele respondeu: esse seu servo não foi a lugar nenhum. Versículo 26. Porém, Eliseu disse: você acha que eu não estava com você em espírito quando aquele homem voltou da sua carruagem para encontrar-se com você? Será que esta era a ocasião para você aceitar prata e aceitar roupas, olivas e vinhos, ovelhas, bois, servos e servas? Versículo 7. Portanto, a lepra de Naamã se pegará a você, e a sua descendência para sempre. E Geazi saiu da presença de Eliseu, já leproso, branco como a neve. A palavra do Senhor fala sobre Naamã, a cura de Naamã. Naamã, um homem que era comandante do exército da Síria, orgulhoso, muito conceituoso, né? Chefe. Ele falava com o rei daquela época. E ele era muito orgulhoso. Quando ele chegou até o profeta Eliseu, que uma menina que foi cativa, foi levada para ser serva da mulher de Naamã, ela vai e diz para a sua senhora: quem dera que o Senhor, né, o meu Senhor, fosse até a presença de um profeta que está em Samaria, que era Eliseu. E aí Naamã pega e vai falar com o rei, para que se ele pudesse estar indo lá para Samaria para estar vendo esse profeta, né? Só que o rei, ele escreve uma carta para autorizar, né, o rei da Síria, que é onde Naamã estava, pede para autorizar a ida dele até o rei de Israel, né, para estar permitindo que ele vá lá. Só que ele escreve errado. Ele escreve dizendo que estava indo Naamã e que se ele pudesse ser curado por ele, pelo rei. E o rei se indigna muito, porque ele vai dizer: por acaso sou Deus com poder de tirar a vida e dá-la, para que esse envie a mim um homem para que eu curá-lo de sua lepra? Como vocês podem notar, ver, ele está procurando um pretexto contra mim. Então a palavra do Senhor nos diz aqui que o rei até achou que era um pretexto,
Mas Eliseu, ouvindo que o rei rasgou suas vestes, né? Porque em sinal de medo, né? Porque eles estão falando de Deus. Deus pode dar vida e tirar vida. Deus pode curar e Deus pode pôr enfermidade também. Então o Eliseu vai dizer, ouvindo que o rei havia rasgado as suas roupas, mandou dizer ao rei: por que o Senhor rasgou as suas roupas? Deixe vir a mim, e ele saberá que há profeta em Israel, que há homem de Deus em Israel. E aí Naamã foi até o encontro de Eliseu. Chegando lá, ele achava que Eliseu ia sair e falar com ele. Ele imaginava que Eliseu ia mandar ele para um rio limpo, né, que ficaria de pé, que invocaria ao Senhor na presença dele. Mas Eliseu só falou para Geazi ir lá e dizer para ele: vá ao rio Jordão e se lave 7 vezes, e a sua carne restaurará e você fica limpo. E aí um dos que andava com ele, um dos servos dele que andava com ele, vai dizer: se o profeta tivesse dito alguma coisa difícil, por acaso não faria? Muito mais agora que ele apenas disse: vá, lave-se e ficará limpo. Aí Naamã viu o conselho do servo e foi lá e se lavou e saiu curado, né? Como o profeta disse, saiu curado. Ele fez 7 vezes, lavou-se e saiu curado. Veio agradecer. Só que o profeta não quis nada, não quis ouro, não quis prata, não quis nada que ele tinha. E aí ele ficou chateado com isso, né? Mas aí, já que você não quer nada, insistiu Naamã, pelo menos para que ele fizesse um algo, né? Esse algo era o quê? Era que ele ia trazer um sacrifício, ia levar mulas, né? Ia levar animais para estar fazendo sacrifício e holocausto para o Deus que curou ele. Só que ele estava pedindo perdão, né? Ele estava falando para o profeta Eliseu que quando ele fosse, porque ele não ia mais adorar nenhum Deus, a não ser o Senhor Deus de Israel, né? E aí ele estava falando para Eliseu, dizendo assim: ó, eu irei lá com o rei no templo de Rimon, mas peço que o seu Deus possa me perdoar quando eu entrar no templo de Rimon para ali adorar. E se o rei encostar no meu braço e eu também se curvar, que o Senhor possa me perdoar porque eu estou fazendo isso, me curvando. Aí Eliseu vai dizer assim: vá em paz, vá em paz. Só que Geazi, ele fica imaginando, fica presumindo, fica pensando o que o meu Senhor fez de não aceitar aquelas pratas, aquele ouro, aquelas coisas que ele ofereceu. Aí ele imaginando, ele fala o quê? E vai até encontro, corre até atrás de Naamã. E Naamã, vendo que ele tinha alguém vindo correndo, para e volta para ao encontro de Geazi. Chegando lá, ele pergunta: está tudo bem? Chegando perto de Geazi, ele pergunta: está tudo bem? E o Geazi fala: sim, tudo bem. Mas aí começa a mentira. Geazi começa a mentir. Começa a dizer que tem grupos de discípulos do profeta. E por favor, se pudesse me dar 34 quilos e 2 mudas de roupa. Naamã vai e diz assim: vou dar o dobro, vou dar 68. E insistiu e ele levou 68. Só que chegando perto, Geazi chegando aonde Eliseu estava, Eliseu vai perguntar para ele assim: de onde você vem, Geazi? E Geazi mente novamente. Ele respondeu: esse seu servo não foi a lugar nenhum. Aí Eliseu fala: porém Eliseu disse: você acha que eu não estava com você em espírito quando aquele homem voltou da sua carruagem para encontrar-se com você?
Geazi por esconder a Eliseu, mas a Deus não. E Eliseu tinha Deus na vida. E Deus revelou para Eliseu tudo direitinho. Por isso que Eliseu está dizendo que estava em espírito. Quando nós estamos em espírito, Deus revela o profundo, o oculto e o escondido. E aí Eliseu vai dizer assim para Naamã, para Geazi: a lepra que Naamã tinha vai estar em ti e na sua descendência. Então Geazi sai da presença de Eliseu doente, leproso.